Vamos agora falar sobre produto vetorial. Nós já vimos na aula anterior sobre produto escalar. Agora nós vamos ver esse novo tipo de produto entre vetores, que nesse caso, diferente do produto escalar, o produto vetorial de dois vetores vai resultar em um novo vetor. Então, para definir ele, vou considerar dois vetores, U e V, e a gente define o produto vetorial, então, define o produto vetorial de U por V como sendo esse vetor aqui. Ele é um vetor que a gente escreve U vezes V, UXV. Para calcular ele, a gente vai calcular ele como um determinante dessa forma. Aqui coloco os vetores canônicos, I, J e K. Na segunda linha, eu vou colocar as componentes do vetor U. Então, aqui é o U1, o 2 e o 3. E na terceira linha, componentes do vetor V. V1, V2 e aqui é V3, aqui é o 3. Então, aqui é o 3 e embaixo o V3. E isso aqui pode ser escrito também dessa forma. O 2, o 3, V2, V3 vezes I mais menos o 1, o 3, V1, V3, J mais o 1, o 2, V1, V2, K. Essa expansão aqui, ela é feita usando o teorema de Laplace para determinantes, usando a primeira linha. Com o teorema de Laplace, através da primeira linha, você consegue escrever esse determinante como combinação linear aqui de I, J e K. E esses determinantes 2 por 2 aqui são as componentes aqui do produto vetorial. Geometricamente, esse vetor, esse produto vetorial, U vezes V, ele é um vetor que é ortogonal a U e a V ao mesmo tempo. Então, ele é um vetor ortogonal a U e V. De modo também que esse conjunto U, V e produto vetorial de U por V é um conjunto ali. Então, o produto vetorial ele é dado por esse determinante aqui, que pode ser escrito dessa forma. Em geral, nós vamos, para calcular o produto vetorial, a gente vai usar o determinante, esse determinante aqui, mas ele pode ser também calculando esses determinantes 2 por 2 aqui. Aqui fica a critério de vocês o que fica mais fácil utilizar. Eu, particularmente, vou usar esse determinante aqui para calcular os produtos vetoriais que eu vou precisar calcular daqui para frente. Então, como eu disse, além disso, o produto vetorial de U por V é um vetor que é ortogonal a U e a V ao mesmo tempo, ou seja, o produto escalar de
do produto vetorial aqui de U por V por U é 0. E também é 0 o produto escalar do produto vetorial pelo vetor V. Então vale isso. Esse conjunto formado por esses três vetores é um conjunto LI. Ele é um conjunto LI com uma propriedade ainda mais, um pouco mais específica. Se você pegar o determinante, onde as colunas são os vetores U, V e U vezes V, ou seja, aqui se você tem vetores de coordenada de componentes, então aqui você tem esses vetores U e V, componentes U1, I mais U2J mais U3K, e o vetor V, componentes V1I mais V2J mais V3K. Então você tem esses vetores U e V aqui com essas coordenadas, como a gente está utilizando aqui desde a fórmula do produto vetorial. Vocês têm essas componentes, esse determinante aqui ele é formado, é o determinante da matriz, cujas colunas aqui são as componentes do vetor U, aqui as componentes do vetor V e aqui as componentes do produto vetorial. Então, se esse conjunto é LI, esse determinante aqui a gente sabe que ele é diferente de zero. Mas mais do que isso, para o produto vetorial, esse determinante aqui ele é maior do que zero. Ele não é simplesmente diferente de zero, ele é maior do que zero. Então a gente viu o caso que esse determinante era negativo, e era também LI, nesse caso, que era negativo. Mas a gente garante com certeza que se você está com esse conjunto de três vetores aqui, formado por U, V e o produto vetorial deles, então o determinante é sempre positivo. Então essa é uma propriedade adicional aí do produto vetorial. Então, como eu disse, o produto vetorial ele é perpendicular aos vetores U e V. Então eu tenho meu vetor U, tenho meu vetor V aqui, e aqui vou ter o meu vetor U vezes V. Então ele vai ser ortogonal aqui aos vetores U e V. Outro dado que eu também quero falar é sobre o módulo de U vezes do produto vetorial de U por V. Esse módulo ele é dado por essa fórmula aqui. Módulo de U vezes módulo de V vezes o seno do ângulo entre os vetores U e V. Lembra que no produto escalar a gente concluía que o produto escalar entre dois vetores era módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno do ângulo entre eles. Nesse caso aqui, o módulo do produto vetorial é igual ao módulo de U vezes módulo de V vezes o seno do ângulo entre eles. Então, aqui é uma fórmula bem parecida com a do produto escalar. E mais do que isso, esse produto vetorial aqui, ele representa uma noção geométrica interessante, um valor interessante aqui. Ele representa a área do paralelogramo cujos lados são os vetores U e V. Então esse número aqui
O módulo do produto vetorial ele representa a área de um paralelogramo cujos lados são os vetores U e V. Então vamos só checar isso. Então aqui eu tenho meu vetor U e aqui eu tenho meu vetor V. Então aqui é o vetor U, vetor V. Então aqui eles fecham o paralelogramo. E aqui o ângulo entre eles. Então o que eu acabei de afirmar é que a área desse paralelogramo, a área do paralelogramo é igual ao módulo de U vezes V, como a gente acabou de definir. Vamos lembrar da geometria plana, geometria euclidiana plana, o seguinte: a área de um paralelogramo ela é o quê? A área dele é base vezes a altura do paralelogramo. Então aqui onde B, isso aqui é a base, e H é a altura. Nesse paralelogramo aqui, a gente nota que a altura do paralelogramo é essa distância aqui. Então aqui é a altura e a base está aqui. A base é justamente o comprimento do vetor V. Então, o que nós temos aqui? Já de cara a gente consegue ver que a base é igual ao módulo do vetor V, é o comprimento do vetor, então o módulo dele. Mas e a altura? Vamos observar aqui que eu consigo extrair um triângulo retângulo aqui. Ó. Essa altura eu posso essa medida da altura eu posso chegar lá para cá aqui, e isso vai me render um triângulo retângulo, onde aqui é o módulo de U, aqui é a altura, um dos catetos desse triângulo, e aqui, bom, não vou utilizar essa medida aqui do outro cateto. Mas a gente sabe que o que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa é o seno. Então, o que é o seno desse ângulo θ para esse triângulo aqui? A gente sabe que o seno de θ é cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa. Portanto, o H vai ser módulo de U seno de θ. Ou seja, a área do paralelogramo é base vezes altura, portanto é módulo de V, que é a base, vezes a altura, que é módulo de U seno de θ. Portanto, isso daqui é o módulo do vetor do produto vetorial de U por V. Então vamos ver exemplos agora de como aplicar em alguns casos, como calcular o produto vetorial e aplicar ele em alguns casos. Se bem que a maior parte das aplicações do produto vetorial nós vamos ver quando nós estivermos estudando retas e planos do espaço. É onde nós veremos a maior parte das aplicações do produto vetorial. Mas vamos ver alguns exemplos simples de aplicação. Então, o primeiro deles, vamos calcular o produto vetorial de U por V nos seguintes casos. Então, item A, considerar um vetor U
aqui escrito só em função das componentes, o 2, 1, menos 3 e V igual 1, 0, 2, pois o item B, vamos calcular o produto também para esse caso aqui, 2i menos K, e V igual a menos 4J mais K. E depois o item C, vamos fazer para o vetor U igual I mais 3J menos 5K e V igual 2I mais 6J menos 10K. Então vamos lá. O primeiro, o item A, vamos começar pelo item A, então solução. Então o item A, lembrando que os vetores são 2, 1, menos 3 e V igual a 1, 0, 2. Então produto vetorial de U por V, como eu disse, é o determinante, formado por IJK na primeira linha. Na segunda linha, as componentes do vetor U, U1 menos 3, e na terceira, componentes do vetor V. Então vamos calcular esse determinante. Então vou repetir aqui as duas colunas. 1, 1, 0. Então vamos lá, vou calcular esse determinante normalmente. Então aqui, parte positiva. Então aqui são as partes positivas e aqui as partes negativas. Então aqui é I vezes 2 vezes 1 vezes 2, portanto 2i. Aqui J vezes menos 3 vezes 1, portanto é menos 3J. E aqui é K vezes 2 vezes 0, portanto vai dar 0. Isso daqui não vou colocar o K. Então, lado positivo ok, agora o lado negativo. Produto parte negativa. Então é K vezes 1 vezes 1, portanto, menos K. Depois I vezes menos 3 vezes 0 vai dar 0. Não vou colocar a componente do I aqui, que deu 0. E agora J vezes 2 vezes 2, então vai dar menos 4J. Portanto, isso daqui vai ser 2i. Somo o que tem J aqui, portanto vai dar menos 7J menos K. Então, portanto, produto vetorial U por V é 2i menos 7J menos K. Então, bem simples de calcular, não tem nenhum segredo aqui. Vamos lá, item B. Lembrando que os vetores são 2i menos K e V igual a menos 4J mais K. Então, produto vetorial de U por V é esse determinante I, JK. Segunda linha, coordenadas, componentes do vetor U, então vai ser 2, do I, J não tem, é 0, do K, então é menos 1. E terceira linha, componentes do vetor V, então vai ser menos, não tem I, portanto aqui vai ser 0,
como não tem I, vai ser 0, menos 4 aqui do J e 1 aqui do K. Então vamos calcular esse determinante. Então 2, 0, 0, menos 4. Então aqui o lado positivo e agora aqui os produtos negativos. Então vamos lá. I vezes 0 vezes 1 vai dar 0 aqui. Então não vou colocar o I porque deu 0. Agora J vezes menos 1 vezes 0, J também vai dar 0. Então não vou colocar. Agora o K. K vezes 2 vezes menos 4, então vai dar menos 8K. Lado positivo. Agora produtos negativos aqui. K vezes 0 vai dar 0K, então não vou colocar. I vezes menos 1 vezes menos 4 vai dar 4I. Só que tem que colocar o sinal de menos, então é menos 4I. E agora J. J vezes 2 vezes 1 vai dar 2J, portanto menos 2J. Então o vetor vai ser, no final das contas, menos 4I, menos 2J, menos 8K. Então esse aqui é o produto vetorial aqui de U por V. Item B. Item C. Item C. Bom, lembrando que os vetores são I mais 3J menos 5K e V igual a 2I mais 6J menos 10K. Então esses são os dois vetores. Então, produto U por V e JK. Segunda linha, componentes do vetor U, então vai ser 1, 3, menos 5. Terceira linha, componentes do vetor V, 1, menos 10. Então vamos calcular esse determinante. Então aqui, produtos que são positivos. E produtos negativos. Então vamos lá. Então I vezes 3 vezes menos 10 vai dar menos 30I. Agora J vezes 5 vezes menos 5 vezes 10 vai dar menos... J vezes menos 5 vezes 2 vai dar menos 10J. E agora K vezes 1 vezes 6 vai dar mais 6K. Bom, agora desse lado aqui, K vezes 3 vezes 2 vai dar 6, portanto menos 6K. Agora I vezes menos 5 vezes 6 vai dar menos 30. Agora menos do sinal que eu tenho que colocar lá, menos 30, então vai ser mais 30I. Por fim o J aqui, J vezes 1 vezes menos 10 vai ser menos 10J, então menos 10J, então vai ser mais 10J. Então esse cancela com esse vai cancelar com esse, e esse vai cancelar com esse. No fim das contas, esse vetor aqui é o vetor nulo. Portanto, o produto vetorial aqui é justamente o vetor nulo. Nota aqui uma situação diferente que a gente costuma encontrar com números. Aconteceu no caso do produto escalar também. E aqui, mas no produto escalar, o produto de dois vetores dava um número real.
Então eu não mencionei isso, mas aqui nesse caso a gente está com um produto de dois vetores que o resultado é um vetor. Mas note que os dois vetores aqui são diferentes de zero, nenhum deles são um vetor nulo, mas o produto deles é um vetor nulo. Então aqui é um caso de produto, onde você tem dois vetores aqui, não nulos, multiplicando através de um produto, e a resposta deu zero. E isso com números reais, em geral, isso não acontece. Se dois números reais são diferentes de zero, o produto deles é diferente de zero. Mas no caso de vetores aqui, a gente está vendo que pode acontecer esse tipo de coisa. Produto de dois vetores que são não nulos resultar em um vetor nulo. Para esse tipo de produto. Aconteceu também no caso de produto escalar, mas, como eu disse, era o produto de dois vetores que resultavam em um número. Então não era bem legal dar como exemplo, como um exemplo diferenciado de números reais. Mas nesse caso sim, porque eu tenho esse produto aqui que resulta em um vetor, e eu tenho esse caso particular aqui, que pode acontecer. Então o item C, produto vetorial desses dois vetores é nulo. Exercício 2. Então, verifique a seguinte igualdade. Produto vetorial, módulo do produto vetorial ao quadrado, mais produto escalar ao quadrado, isso igual módulo de U ao quadrado vezes módulo de V ao quadrado. Então, provar isso daqui para todo o V em R3, ou seja, no espaço. Uma coisa importante é que, diferente do produto escalar, que você pode definir tanto no plano quanto no espaço, o produto vetorial ele é exclusivamente definido no espaço. Você não tem uma versão do produto vetorial no plano. Não tem como você fazer uma definição de produto vetorial no plano. Então ele é uma definição exclusivamente para vetores do espaço. Então vamos lá, solução. Esse aqui é mais um exercício de trigonometria do que de vetores. É mais para vocês perceberem como utilizar aqui as fórmulas e como chegar nessas, provar essas igualdades. Então a primeira coisa, o que a gente sabe? A gente sabe que produto escalar de U por V, aquela definição geométrica, é norma de U, norma de V, módulo de U ou módulo de V, cosseno θ. Se eu elevar isso ao quadrado, então, isso vai ficar tudo isso aqui elevado ao quadrado, então vai ficar módulo de U ao quadrado vezes módulo de V ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ. Então, se eu elevo esse produto ao quadrado, cada um desses termos aqui vai ficar elevado ao quadrado. Aqui é o quadrado. Agora, módulo do produto vetorial. Acabamos de ver que ele é igual ao produto do módulo de U pelo módulo de V vezes o seno do ângulo θ entre eles, entre os vetores A e V. Elevando ao quadrado isso aqui agora, é a mesma coisa que elevar tudo isso daqui ao quadrado, então vai ficar módulo de U ao quadrado vezes módulo de V ao quadrado vezes seno ao quadrado do ângulo θ. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou somar essas duas equações aqui, essas duas igualdades. Então, quando eu somo essas duas aqui do lado direito, do lado esquerdo aqui, vai ficar módulo de U vezes V ao quadrado mais
produto escalar de U por V ao quadrado. Do lado esquerdo aqui. Agora do lado direito vai ficar a soma desses dois caras aqui. Então vai ficar módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, seno de θ, pegando aqui para cima, seno ao quadrado de θ, mais módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Vou colocar módulo de U ao quadrado vezes módulo de V ao quadrado em evidência, porque não tem nos dois aqui. Então posso escrever assim. Vezes, então seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Só que isso daqui, a gente sabe que é igual a 1, lá da trigonometria. Isso aqui é sempre igual a 1 para qualquer valor de θ. Então, portanto, o que sobra é módulo de U ao quadrado vezes módulo de V ao quadrado. E está provado aqui a igualdade. Então, esses aqui são exercícios bem simples de como que você calcula o produto vetorial e usa eles aqui, né, para provar essa igualdade. Próximo exemplo agora, vamos ver uma coisa um pouco mais geométrica aqui. Então, eu vou considerar, vamos pegar A igual a menos 3, 4, 1, B igual a menos 1, 2, 3 e C igual a menos 3, 1, menos 5. Isso aqui são 3 pontos no espaço. Então o que eu quero é calcular a área do triângulo ABC. Então vamos lá. Tenho 3 pontos e quero calcular a área desse triângulo. Então vamos fazer um esquema aqui primeiro. Então aqui eu tenho meu ponto A, tenho meu ponto B e vou marcar meu ponto C aqui. E aqui eu tenho o meu triângulo ABC. Então tenho meu triângulo aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Nota que aqui eu tenho um vetor AB, certo? Que eu posso pensar como sendo um vetor AB. E aqui um vetor AC. Então aqui eu tenho o vetor AB e aqui o vetor AC. Eu não sei calcular a área do triângulo ainda, mas eu sei calcular a área desse paralelogramo agora. Acabamos de ver como calcular a área desse paralelogramo aqui. Acontece que a área desse triângulo, vamos marcar esse ponto aqui, chamar de D, ponto auxiliar. A área desse triângulo aqui, se a gente observar, ele é metade da área do paralelogramo. Então, o que a gente sabe aqui, ó, a área do triângulo ABC, ele é igual a metade, isso aqui da área do paralelogramo. Logramo ABCD. Mas o que é a área do paralelogramo? Sabe que a área do paralelogramo
ABCD vai ser justamente quem? Módulo do produto vetorial de AB por AC. Lembra lá da definição. Voltando aqui. O que era a definição de produto vetorial de dois vetores? A gente tinha a definição algébrica, que possibilitava calcular as componentes do produto vetorial em função das componentes dos dois vetores do produto. Mas a gente viu também como calcular o módulo do produto vetorial. E esse módulo eu disse que era a área do paralelogramo, desse paralelogramo aqui no caso. Então, o que é a área do paralelogramo? Vai ser o módulo do produto vetorial de AB por AC. Então, a gente já sabe calcular a área do triângulo. Então, logo, a área do triângulo ABC é igual a metade do produto vetorial de AB por AC. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular os vetores AB e AC, calcular o produto vetorial deles, calcular o módulo do produto vetorial para conseguir calcular a área. Então, vamos lá. Então, vetor AB. A gente sabe que isso aqui é diferença dos pontos B e A, portanto é menos 1, 2, 3, menos o ponto A que é menos 3, 4, 1. Isso daqui vai ser igual a 2 menos 2, 2, certo? Componentes do vetor. E o vetor AC vai ser, portanto, C menos A, que é igual a menos 3, 1 menos 5, menos 3, 4, 1. Fazendo essa subtração de pontos, vai ser 0, menos 3, menos 6. Lembrando que eu subtraio coordenada com coordenada correspondente. Então agora eu consigo calcular o produto vetorial. Então AB vezes AC vai ser isso daqui, 2, menos 2, 2, primeiro do AB, e do AC agora é 0, menos 3, menos 6. Vamos lá. Então vamos calcular esse determinante. Então vai ser 2 menos 2 aqui, 0 menos 3. Então, procedimento padrão lá de calcular determinantes. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então aqui são os positivos, negativos, agora aqui. Bom, isso daqui vai ser mais 12. E do J aqui vai dar 0, né? 2 vezes J vezes 2 vezes 0, então vai dar 0. K vezes 2 vezes menos 3 vai ser menos 6K. Agora, K vezes menos 2 vezes 0 vai ser 0. I vezes 2 vezes menos 3 vai ser menos 6, portanto, com esse menos vai dar mais 6. Mais 6i, perdão, mais 6i. Que é com o i. Agora, j vezes 2 vezes menos 6, isso vai dar menos 12. Com o menos aqui, portanto, vai dar mais 12j. Então, esse vetor aqui vai ser o vetor 18i mais 12j mais 6k. Então, esse menos 6k. Então, esse vetor aqui
é o produto vetorial de AB por AC. Como eu disse, para poder calcular, agora a gente precisa calcular o módulo dele. Então, módulo de AB vezes AC. Esse módulo aqui eu vou calcular no sentido usual, que a gente calcula o módulo de vetores aqui quando a gente tem os componentes. Então vai ser raiz de 18 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado. Isso daqui vai ser raiz de 324, mais 144, mais, deixa eu estender essa raiz aqui, mais 36. Então isso aqui vai dar raiz de 504. E quando eu simplifico, isso daqui vai dar 6 raiz de 14. A maior simplificação possível aqui vai ser 6 raiz de 14. Bom, agora com o módulo eu consigo calcular a área do triângulo. Então a área do triângulo ABC, que a gente queria, metade do produto vetorial de AB por AC, lembrem lá daquela forma. Portanto, metade de 6 raiz de 14, isso é igual a 3 raiz de 14 unidades de área. Então isso daqui é a área do triângulo ABC. Antes de finalizar a aula, agora eu quero só enunciar algumas propriedades do produto vetorial. São propriedades que assim como aquelas que a gente viu no produto escalar, que ajudam a fazer contas com o produto escalar, lembra que a gente viu algumas propriedades de como a soma, a multiplicação por escalar interagia com o produto escalar. Aqui também a gente tem propriedades do produto vetorial que servem de guias para entender como que o produto vetorial se comporta em relação à soma, multiplicação por escalar, comutatividade, esse tipo de propriedades que nos ajuda a fazer contas com o produto vetorial. Então eu vou enunciar algumas propriedades. Nós vamos utilizar elas bastante depois. Essas propriedades aqui elas vão ser utilizadas naturalmente. Então eu vou enunciar elas aqui, para que depois nós possamos utilizá-las. Então, propriedades do produto vetorial. Então, uma listinha pequena de propriedades básicas aí que nos ajuda a fazer algumas contas. Bom, o produto vetorial ele é distributivo em relação à soma. Então, se eu tenho uma soma de dois vetores, U vezes V, e estou fazendo o produto vetorial com um vetor W, então isso aqui vai distribuir. Então, a multiplicação vai distribuir dessa forma aqui. Então, vai ficar U vezes W mais V vezes W. Também vale do outro lado. Se eu tiver o vetor U multiplicando aqui a soma V mais W, tiver um vetor U multiplicando essa soma V mais W desse lado aqui, também distribui, faz essa distributiva aqui. Mesma coisa. Então vai ser U vezes V mais U vezes W, isso para qualquer vetores U, V e W. Isso sempre vale. U vezes W. Então aqui vale essa propriedade distributiva. Segunda propriedade é a de multiplicação por escalar. Se eu tiver o vetor alfa vezes U
produto escalar com V, isso é a mesma coisa que pegar o alfa e depois multiplicar pelo vetor, pelo produto vetorial de U por V. Certo? Entenda o que está acontecendo aqui. Se eu tiver um vetor alfa vezes U, calcular o vetor alfa vezes U e multiplicar vetorialmente aqui por V, é a mesma coisa que eu primeiro calcular o produto vetorial de U por V e depois multiplicar esse vetor resultante por alfa. É a mesma coisa. E também isso aqui é a mesma coisa que multiplicar o vetor U pelo vetor alfa V. Então essas coisas aqui são todas iguais. Terceira propriedade, que é uma que difere bastante em relação ao que a gente já viu, é que não vale propriedade comutativa. O produto vetorial não é comutativo. Na verdade, vale isso aqui. O produto vetorial de U por V é igual a menos o produto vetorial de V por U. Então, quando eu troco a ordem do produto, ele muda de sinal. Então, essa é uma propriedade que a gente chama de antissimetria. Ou anticomutatividade. Então, o produto vetorial ele não é comutativo. E propriedade 4 é que se esse conjunto UV é linearmente dependente, então U vezes V aqui, o produto vetorial é o vetor nulo. Foi o caso que aconteceu no item C do exemplo 1. A gente voltar lá no item C do exemplo 1, vamos ver aqui, esse é o item A, item C. Nota que nesse caso, aqui ó, nós temos dois vetores e, se vocês observarem aqui, o vetor V ele é igual a 2 vezes o vetor U. Ou seja, U é paralelo a V. E eu já tinha dito que se U é paralelo a V, então esses dois vetores são LD. Eu tinha comentado isso antes na aula de combinação linear e dependência e independência linear. Então, nesse item C aqui, está aparecendo essa propriedade que eu estou falando para vocês agora. Que se U e V são LD, então o produto vetorial é nulo. Em particular, vale o seguinte. U vezes ele mesmo é o próprio vetor nulo. Certo? U é paralelo a ele mesmo, portanto, o conjunto formado por um único vetor ele é sempre LD. E nesse caso, U vezes ele mesmo é um vetor nulo, consequência dessa propriedade aqui. Então são essas 4 propriedades aqui que possibilitam a gente fazer operações aí com produto vetorial, envolvendo soma, multiplicação por escalar, que nós vamos usar depois.